Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos nesse sabadão a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês as estruturas institucionais de continuidade. Em grandes tendências a gente também tem manipulações. Eu vou mostrar exemplos práticos, gatilhos, como isso ocorre para você conseguir operar com grande lucratividade e melhorar muito seus resultados. Mas antes, já sabe, esse aqui é mais um conteúdo gratuito extremamente valioso, então já chega marretando o seu dedo no like aqui embaixo e se inscreve no canal para atingir logo a sua consistência e liberdade. Vamos pro gráfico. Bom, eu separei como sempre faço com vocês os exemplos práticos, mas primeiro precisamos entender a teoria por trás. A estrutura institucional, ou seja, como os grandes players, as grandes instituições atuam, eles precisam de liquidez para abrir suas posições. E a gente já sabe, e eu já trouxe vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, a liquidez ela serve para eles atuarem na sua contraparte. Então muitas das vezes quando a gente tem um ponto de suporte e aquele seu ponto de suporte é perdido e depois o mercado vai a seu favor e você não sabe por que você estopou, por que isso acontece, por que ele perde uma máximazinha, uma minimazinha, isso ocorre porque ali tem liquidez, ali tem muito varejo posicionado e isso acaba gerando uma contraparte muito grande porque o stop de uma compra é venda, então se tiver bastante compra nesse suporte, a contraparte vai ser venda e para eles entrarem comprado, o que precisa ter no book, na outra contraparte? Precisa ter venda. Então aqui eles podem de fato abrir posições com bilhões de capital, enfim, com muito dinheiro. Aqui em cima desse suporte não, porque o varejo tá a maioria posicionado comprado, então tem pouca oferta ainda no mercado para eles conseguirem abrir suas posições. Então essa manipulação ela ocorre de diversas formas. E eu trouxe para vocês aqui uma configuração que tem em muitas teorias, como teoria de Elliott, a partir das configurações de correção complexa como irregular correction. A gente tem dentro da teoria de Wyckoff, que fala sobre os diagramas de continuidade, a gente tem os movimentos ali que reacumula o preço, redistribui, tem várias variações também dentro delas, eu estou mostrando aqui para vocês uma delas, mas principalmente eu vou trazer para vocês toda a base, para que você compreenda de uma forma simples, de uma forma didática, sem precisar decorar vários termos, decorar várias configurações, mas que você consiga aplicar aí no seu gráfico hoje, depois desse vídeo, e já consiga ter uma compreensão muito melhor. Aqui, galera, o que a gente vai precisar? Nesses exemplos daqui, a gente vai precisar do que a gente chama na análise institucional de equal lows ou equal highs, que são basicamente fundos nivelados ou topos nivelados, tá? Aqui eu vou utilizar o exemplo deles na horizontal. Então aqui, o que a gente vai precisar? Como é uma estrutura de continuidade, a gente precisa que o mercado venha já a favor daquela característica. Ou seja, estamos trabalhando numa tendência de alta. Então, pô, se você for ver dentro da teoria de Elliott, vai trabalhar uma onda 1, aqui uma 2, vai estar fazendo uma 3 aqui, para trabalhar aqui uma 4 para fechar 5. Ou seja, ele já vem trabalhando em uma tendência daquele movimento. O seu gatilho de entrada, os contextos que eu utilizo, eu já vou mostrar para vocês esses detalhes. Presta bastante atenção, veja esse vídeo até o final para você entender cada técnica, cada conceito e de fato conseguir ter um resultado bom. Então a gente vem trabalhando de fato nessa estrutura. Você precisa visualizar uma liquidez ali, principalmente se ela estiver perto de uma região de forte interesse, forte defesa, fica ainda melhor. Azia, o que é uma região de forte defesa ali? Dentro da análise institucional a gente chama de POI, Points of Interest, ponto de interesse, né? É volume profile, é Fibonacci, é uma linha de tendência, uma order block, pô, várias variações que a gente tem no mercado, tá? Eu citei algumas até dentro da análise gráfica para você entender, mas aí não entraria na análise institucional, mas o conceito por trás é você entender que há zonas de defesa, há zonas que tem um maior número de compradores ou vendedores, e nessas zonas, em um bom contexto, elas vão estar atuando os seus gatilhos de entrada, tá? Então, se tiver essa liquidez perto de um ponto de interesse, eu gosto muito em order blocks, então o mercado vem trabalhando uma movimentação de alta, cria aqui um fundo, criou aqui seu ponto de liquidez, eu gosto muito dessa região aqui de fundo para executar a minha entrada, esse ponto aqui de demanda, tá? Um ponto ali de order block, um ponto do fundo aqui do movimento, capturando liquidez na análise institucional, fazendo a estrutura de continuidade que eu já vou detalhar com vocês. Isso aqui
aqui é um exemplo de uma estrutura em um movimento de alta, mas fiz aqui no movimento de queda e seria o mesmo exemplo. O ativo vem trabalhando uma movimentação de queda aqui, cria, por exemplo, um topo, um order block aqui e, cara, fica muito interessante. Dentro de Wyckoff, a gente chamaria isso daqui de redistribuição de Wyckoff comum e aqui uma reacumulação de Wyckoff comum. O exemplo mais simples que muitos já conhecem e eu que eu falo, não decora, você precisa entender o conceito por trás. Eu tô trazendo toda a lógica por trás de todo esse estudo, né? E depois você vai se aprofundando, vai elevando o nível, vai entendendo de fato o termo técnico em cada fase, vai sabendo dividir a fase, vai aprendendo todas as variações. Inclusive as vagas da minha mentoria já vão fechar e provavelmente você deve estar vendo esse vídeo depois delas fecharem, ou se você estiver vendo no sábado, domingo ainda, provavelmente vai estar fechada. Olha a descrição, se o link ainda estiver lá, é porque as vagas ainda estão abertas e você pode entrar com alguns bônus, como a sala de operações, todo o acompanhamento comigo, teórico e prático, mais 12 módulos de conteúdo 100% ao vivo, desde o absoluto zero até a parte mais avançada. Então você pode aprender um conhecimento com muito maior profundidade, elevar o nível, ter todo o passo a passo mastigado do que você precisa aplicar para você ter resultado no mercado, para você viver dele. Então, se você quiser elevar o nível, cara, invista em você, porque o conhecimento é a única coisa que te gera frutos infinitos. Dinheiro é o que eu sempre falo, a gente ganha, a gente gasta, a gente ganha, a gente gasta. Se eu te der R$1 milhão hoje e você não sabe como que você ganhou esse 1 milhão, foi por acaso, e perder ele, você talvez não consiga fazer novamente. Agora, o conhecimento, se te der R$1 milhão que vale, né, em conhecimento, você consegue gerar aquele conhecimento diversas vezes. Conhecimento é a coisa mais valiosa. Robert Orbes já dizia a sua frase: se você acha conhecimento caro, experimente o preço da ignorância. Infelizmente, eu presenciei, eu experimentei no meu começo, custa muito caro, principalmente se você tiver já mais capital guardado, né, um capital maior, você vai perdendo a cabeça e você vê que o não ter conhecimento, né, acaba te custando muito caro. Aí às vezes a pessoa perde 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil e não tem a vergonha na cara de investir no conhecimento ali, investir numa parte do seu capital em um conhecimento de qualidade, um conhecimento ali que vai te fazer ter resultados melhores, vai fazer você entender muito melhor o mercado. Então, cara, essa frase daí eu levo comigo. Então pense nisso antes que seja muito tarde. Primeiro link da descrição, qualquer dúvida pode me chamar também, tem o link de suporte lá nesse link, tem feedbacks de alunos em vídeo, os resultados deles mensal, semanal, mostrando todo o relatório, as análises. Então, de fato, o time mais lucrativo que existe hoje no mercado. Mostro para vocês todas as aplicações, vou mostrar aqui para vocês mais coisas também, aplicando esse conhecimento. Então vocês sabem o quanto é valioso você ter esse conhecimento que eu tô passando para vocês de forma gratuita. Agora imagine todo um acompanhamento, todo o conhecimento com profundidade. Cara, você eleva o nível. Então se você pode, se você consegue, vale muito a pena e compensa. Se não consegue, vamos aqui pro conteúdo gratuito que eu tenho certeza que já vai fazer você mudar a sua visão da água pro vinho e já melhorar muito seus resultados. Vamos voltar pro gráfico. Então esses aqui são as estruturas de continuidade. Então é muito importante que ele esteja vindo na tendência, que ele monte essa estrutura com um movimento intermediário para ele dar continuidade e mais impulsões, tá? Mostrei um exemplo aqui no movimento de baixa e na de alta. Qual que é a base da lógica que ele montar? Ele precisa ter o ponto de liquidez. Esse ponto de liquidez ele é capturado. Se vier uma captura no movimento contrário, ou seja, aqui a gente tem manipulações de topo e de fundo. A manipulação ela precisa terminar a favor do movimento da tendência, ou seja, se o mercado ele tende a seguir uma tendência de alta, a gente vem de ondas, né, pernadas impulsivas aqui, pelo menos uma pernada que antecede aqui, seja impulsiva, a captura primeiro tem que vir em cima para depois embaixo, caso haja captura. Não é, por exemplo, o movimento capturando aqui, primeiro embaixo, depois em cima, para ele seguir em alta. Aí tá errado, aí você ignora isso. Aí isso aqui já é uma estrutura que ele confirmou e aqui ele tá fazendo um reteste para continuar, entendeu? É outra coisa. Agora, nos movimentos, principalmente, irregular correction dentro de Elliott, né? Ele vai tudo sendo trabalhado o quê? O último movimento de manipulação, a favor do movimento, ele tem que trabalhar de fato aquele. Então, precisa haver manipulação aqui? Não precisa, mas se tiver, tem que vir primeiro aqui, depois lá em cima, porque ele vai seguir embaixo, entendeu? A manipulação é onde dita a direção do mercado. Manipulou em cima, ele segue em queda.
manipulou embaixo, ele segue em alta, entendeu? Ele dita. Então, muita gente eu vejo traçando o contrário, fazendo assim, depois tem uma manipulação assim e aí marca. Aí é outra coisa. Dá para contextualizar sim, mas não é estrutura de continuidade, tem que avaliar outra leitura de contexto. Mas eu quero que vocês de fato, entendendo toda essa parte teórica que vocês viram que é bem simples, vamos agora na parte prática para que você consiga entender melhor ainda. Aqui no primeiro exemplo, eu separei aqui no Bitcoin recentemente, tá? Um exemplo compartilhado para os meus alunos. Você pode visualizar aqui a data, o horário, sem qualquer tipo de edição, todo o desenho no gráfico. Eu já estava na sala ao vivo, então eu expliquei tudo isso para eles ao vivo, mas eu mando também na comunidade para eles conseguirem visualizar o estudo. E aqui o Bitcoin em 15 minutos trabalhou sua queda e agora no meio do movimento, é porque eu já tinha compartilhado desde aqui com eles, né? Então foi uma atualização mostrando mais configurações. No meio do movimento para dar continuidade, estruturando uma redistribuição de Wyckoff, ou seja, complementei com algumas, com a teoria de Wyckoff, falei com vocês, acaba auxiliando nesses pontos. E aqui, o que o ativo você pode visualizar? O ativo ele tinha criado uma liquidez desses topos, você pode visualizar isso. Ele já tinha feito esse movimento horizontal, porque rejeitou os fundos também. Então a gente já poderia especular que ele viria esse movimento capturando esses topos para depois seguir numa movimentação de queda. Perfeito? Só que aí eu implementei, como eu disse, quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser a sua leitura ali de mercado. Então eu contextualizei que a gente veria esse movimento de alto, primeiro ia capturar, poderia até chegar na região ali, uma região de order block, eu refinei, uma concentração de grande defesa de volume, alinhei os topos aqui, fiz uma estrutura de cunha também. Então ele iria trabalhar aqui, só que nesse ponto não é o primeiro ponto legal para você vender, tá? Mesmo que ele rejeitasse, ele tendia a capturar renovando mais um topo. E aí, de fato, você não dominar as técnicas, faz você ficar ansioso muitas vezes, querendo entrar antes. Ah, tá chegando na região, você vou entrar antes, vai que não chega. Não, eu espero, eu demarco a região, sei onde o preço tende a defender, tende a trabalhar como, e aí a partir disso é só você esperar. Warren Buffett já tinha uma frase que dizia: em Wall Street não existe bandeirinha de impedimento. Então espera a bola chegar na área para você e aí você chuta pro gol. Então aqui o mercado iria fazer o T, depois o Uptrust After Distribution, para trabalhar aqui seu TED, para vir uma movimentação de queda, assim como desenhado. O ativo trabalhou detalhadamente isso. Você pode visualizar que ele gerou liquidez do UT, gerou uma liquidez micro, você pode visualizar aqui dentro da região de oferta que eu já havia demarcado, e aí ele fez esse UTED contextualizando lá em cima no movimento de estrutura maior, e aí sim ele derreteu no despejo. Aqui eu fui fazendo algumas atualizações pra galera, ó, tá batendo na região de oferta, vai dar continuidade e mais queda, né? Fui atualizando aqui as configurações, e aqui ele trabalhou uma queda de simplesmente 7,26% com um risco bem baixinho de 0,70, ou seja, uma operação de mais de 10 vezes o risco, e você pode visualizar toda a técnica compartilhada de forma antecipada, e aqui o depois. Exatamente a técnica que eu estou passando para vocês agora. Visualiza, o mercado vinha numa movimentação de queda, estruturou isso aqui, ó, uma liquidez perto do ponto de interesse. Então basicamente ele foi capturar essa liquidez para seguir em queda, sacou? Então é exatamente o que eu acabei de ilustrar para vocês. Fez o cenário de queda, fez esse cenário aqui, ó. É isso, você pode visualizar. Vamos para o próximo exemplo? Aqui eu separei um exemplo aqui no SHA-USD, um ativo de Forex. E esse exemplo daqui é bem recente, porque é um exemplo que eu compartilhei ontem, na sexta-feira, com os meus alunos também. 11h47 da manhã, estava ao vivo com eles, compartilhei que o SHA-USD, né, o ouro, né, uma commodity aí, ativo estruturando uma redistribuição de Wyckoff. Aqui tinha várias configurações técnicas. Você pode visualizar que o ativo vinha trabalhando uma movimentação de queda, criou uma base de liquidez nesses topos, tá vendo? Esses topos, galera, de liquidez é porque é uma resistência, o varejo ele entra vendido aqui, né, para tentar trabalhar uma queda, consolidação, enfim. E aí ele acaba sendo estopado quando o mercado captura e depois aí sim os institucionais, os grandes players conseguem entrar a favor. E aí você pode visualizar que eu novamente botei aqui o T, depois o TED ele iria capturar primeiro um topo fraco, depois ele chegar nessa região de oferta, eu compartilho a taxa, né, então não algumas técnicas me dão ainda mais precisão, mais profundidade, é o que eu ensino tudo na minha, toda a minha metodologia, que é única, todo passo a passo dentro da minha mentoria, então você pode aprender mais disso, né, mas só de você entender essa base que ele tende a capturar para seguir queda, cara, já vai você vai evitar vários stops que você tomaria achando que é só compra aqui, várias configurações que você viria de uma forma diferente, já vai abrir sua mente. Então aqui, ó, o mercado capturou liquidez, fez exatamente o T, fez o TED e cravei novamente mais uma taxa, tá? Cravei mais uma taxa, você pode visualizar aqui que é exatamente essa taxa compartilhada, o mercado cravou a máxima, só
Só que aí fechou, né? Fechou o ativo de Forex, mas provavelmente ele seguiria já no fluxo vendedor, já daria para proteger aqui tranquilamente. E aí você pode visualizar aqui mais uma operação cravada utilizando esses conceitos. Vamos aqui pro Ethereum, e aqui você pode visualizar o seguinte, galera. Ele capturou primeiro embaixo. Eu até botei aqui Shakeout, mas a sigla certa seria SOW, tá? Você pode visualizar aquilo que eu falei com vocês. Para capturar, né? Se for capturar, primeiro captura embaixo para depois em cima para seguir em queda. Se for para seguir em alta, captura em cima primeiro para depois seguir embaixo para vir alta, entendeu? Então aqui foi isso. Capturou embaixo, retestou, bateu e trabalhou queda. Ethereum. Galera, Ethereum aqui, coisa linda também. Ativa aqui, e isso não tem, cara, são vários tempos gráficos, você faz sua leitura, né? Não tem tempo gráfico correto para você utilizar. E isso é uma leitura de mercado. Qualquer tempo gráfico ele vai funcionar, qualquer ativo, qualquer gráfico vai funcionar. Então você tem que aplicar. Mercado vindo trabalhando uma tendência de queda, né? A gente tinha aqui uma renovação desse fundo e aqui uma região de resistência, um order block de oferta. Tínhamos essa taxa aqui que eu também compartilhei de forma antecipada, taxa de 30,9277 cravada a máxima milimetricamente, e você pode visualizar o seguinte: o ativo tinha criado liquidez nesses topos aqui, certo? Ele tinha feito esse fundo, criou liquidez nesses topos e aí posteriormente ele veio a capturar, gerando esse movimento aqui. Aqui você pode visualizar muito que os exemplos que eu acabei utilizando, eles têm duas capturas. É porque é um movimento de uma estrutura complexa dentro da teoria de Wyckoff, tá? Mas muitas variações elas não vão ter essa dupla renovação não, tipo aqui mesmo, ó. Mercado gerou liquidez, voltou aqui numa wick block e tal, bateu e já quer, não renova mais uma vez. Então você precisa entender, né? Você ter as ferramentas, mas entender o cenário que você está trabalhando. Aqui a gente tinha a projeção dos fundos a partir dos topos como uma região de resistência, um canalzinho, uma bandeira de baixa, assim, digamos assim. Mas aqui principalmente o ativo criou liquidez, capturou como T e depois realizou o seu TED na região de oferta, cravando milimetricamente. E aí o risco era baixo, o risco era de simplesmente 1% e a queda foi de mais de 7%. Ou seja, operação mais uma vez de mais 7 vezes o risco. Trabalhou numa estrutura de continuidade e surfou a tendência, surfou a impulsão de mercado. Você projeta aqui os fundos anteriores e você já tem uma ideia de onde pode haver alvos para essa operação. Agora que eu te mostrei todos os exemplos teóricos, práticos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. E eu queria saber de verdade se esse vídeo te agregou mais uma vez, te agregou conhecimento, você vai aplicar todas as dicas, técnicas que eu te mostrei aqui. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, sugestões para os próximos, o que você gostaria de aprender, dúvidas sobre esse vídeo, que eu leio cada comentário e respondo cada um de vocês. É só o começo, não esquece de deixar o seu like, caso você queira entrar para minha mentoria, as vagas estão fechando e você pode clicar no primeiro link da descrição, caso esteja o link lá ainda. Te espero dentro do time, um grande abraço e valeu!